Pessoal, mais um exercício da série, o exercício 7. O exercício 7 vai trabalhar basicamente com plano inclinado para mostrar uma coisa bem legal para vocês. Primeiro, não é difícil, só que tem que ter uma mudança aí, vamos dizer assim, um cuidado na hora de resolver exercício com essas direções agora, né? Com as direções Y e X. O que vai importar agora, às vezes, não é nem tanto o corpo, certo? Mas sim as direções. Sobre o que eu estou dizendo, vamos ler exercício, vamos ver o que ele pede. O corpo da figura, então, tem massa de 10 quilos, certo? E o plano inclinado é liso. Então, de novo, nessa primeira série dinâmica 1 não tem atrito, nenhum exercício, certo? Ele parte liso, forma um ângulo θ com a horizontal tal que o cosseno dá 0,8. Meninos, por vários motivos aí, se vocês quiserem, se a gente precisar, ó, o seno, quando o cosseno é 0,8, o seno é 0,6. Como é que a gente sabe isso? Óbvio, de tanto usar, segundo, seno quadrado, cosseno quadrado tem que ser igual a 1. Então, se vocês sabem um deles, o outro também, tá? Então, tome cuidado, isso aí é bem simples, bem fácil. Aí ele pede uma quantidade de itens aí, 3 itens. Antes de tudo, vamos determinar as forças atuando no corpo e de que maneira a gente vai trabalhar com isso. Pessoal, a presença, obviamente, vou imaginar de um campo gravitacional, se tem massa, peso. Peso, obviamente, sempre na direção, sentido do vetor G, então sempre apontando para o centro da Terra, peso para baixo, certo? O que acontece? Essa força peso, ou parte dela vai comprimir, certo? Aqui tem contato, gerando, então, ó, uma normal na cunha aqui, em reação, ela vai jogar uma normal também lá no nosso corpo, certo? Então aqui, ó, eu tenho as normais. Pessoal, por que eu disse que aqui o legal, apesar de ter montado, né, com esses eixos X e Y? Porque na verdade o que a gente tem que montar é os nossos eixos ortogonais, lembrando que X ou Y, que vocês chamarem aqui, ó, o legal é que a direção seja a direção do movimento. Esse corpo vai se movimentar aqui, ó, nessa direção, não na horizontal, na vertical, certo? Então, não criem problemas aonde não tem. Então, o meu eixo X sempre criado na direção do movimento, pelo amor de Deus, certo? Tranquilo. Se nós olharmos normal e peso, certo? Nós vamos ter o peso, obviamente, né, sendo decomposto. Então, aqui, ó, eu tenho perpendicular a componente Y do peso, perpendicular aqui a componente X do peso, certo? Outra coisa legal, né, que eu gosto muito de fazer. Então PY vai ser P cosseno, PY vai ser P seno, porque, né, a pulga atrás da orelha. Gente, tem umas coisas muito legais aqui que não tem nada a ver, tá? Tem maneiras de decorar isso? Tem, mas façam assim, ó. Peguem o peso, prolonguem. Esse ângulo é 90, esse é θ. Então, este aqui, obviamente, ó, certo? 90 menos θ, ou seja, esse θ. Se esse é θ, olha que legal, ó. O ângulo próximo adjacente é P cosseno. Vou fazer assim, né? Porque tá com vetor aqui, né? Pessoal, aqui, ó, PX oposto, certo? Então, ó, simples. Pegue o peso, prolongue. Vai formar o ângulo de quem? Com a base de 90. Se esse é θ, este aqui, ó, 90 menos θ, este tem 90, portanto, este ângulo entre P, neste caso, e PY é que é θ, certo? Esse ângulo pode ser dado de outras formas, certo? Justamente para ferrar vocês em vestibular. Então, cuidado com essa parte de decoreba, tranquilo? Joia? Então, as forças estão aí, legal, tudo lindo, tudo maravilhoso. Lembrando que em X a única força é Px, portanto ela vai ser a resultante e assim por diante. Então vamos analisar quais foram as questões e tentar responder de uma maneira bem tranquila, bem fácil. A força que o plano exerce no corpo quando ela é solto.
Senhores, a força que o plano exerce no corpo é a normal, certo? Então eu quero o valor da normal, a intensidade da normal. E aqui, olha só o que é legal. Toda vez que estiver trabalhando com plano inclinado, mais importante que analisar o corpo, tão quanto importante, é analisar as direções. Então aqui, ó, vou trabalhar agora com direções. Então, ó, a normal não está na direção Y. Então vamos olhar só para a direção Y. Então olha comigo, ó, não tem movimento na direção Y. Na direção Y, repouso. Portanto, a força resultante, olha o que eu estou dizendo agora, ó, em Y é nula, certo? Então, tão importante é analisar os corpos, ou o corpo, nesse caso tem um só, é analisar agora as direções. Então, quando tiver plano inclinado, para que ele está pedindo que a gente faça exercício? Para aprender a trabalhar com isso, ó, com direções, e não mais como a gente fez com o bloco, separar bonitinho, né? Onde a direção só tinha uma direção. Tranquilo? Se isso é verdade, a normal tem que ser igual a PY, a intensidade. PY nós já vimos que é P cosseno θ. Se a massa é 10 e o peso é 100, o cosseno é 0,8, portanto a normal 80 newtons. Bem simples, bem facinho, bem tranquilo, certo? Lembrar que também existe uma normal de 80 newtons aplicada à cunha aqui, certo? A essa base. Tranquilo? O item B da questão pede o seguinte, senhores. A aceleração no caso do item A. Pessoal, se não existe atrito, obviamente quando eu largar esse corpo, ele vai descer acelerado. Portanto, ele terá uma resultante na direção, ó, X também acelerado, na mesma direção, no mesmo sentido da aceleração. Certo? Então, ó, vamos lá. Agora, analisando direção X, certo? A força resultante na direção X agora não é mais zero, certo? Então, o que você tem aqui, ó? Você tem a força resultante em X, só tem uma força, é próprio o quê? Px, que é a massa do corpo vezes a aceleração que ele vai ter. Px é, ó, aqui, ó, comigo, ó, Px, P seno θ, a massa é 10 vezes a aceleração. Isto é 100, o seno é 0,6, isso é 10A, portanto, 6 metros por segundo ao quadrado. Certo? Bem fácil, bem tranquilo aqui, tá? Não tem como errar esse item aqui também. Joia? No item C, meninos, o que ele pede é o seguinte, né? A força necessária paralela, então o que eu vou fazer agora? Vou aplicar uma força F aqui paralela, certo? Ao meu plano inclinado aí, para que o corpo permaneça em repouso. Então agora eu quero que a força resultante de X se torne nula. Então se nós olharmos em X agora, para ser nula, a força F vai ter que ser igual a quem? A Px. Portanto, a intensidade da F é Px, P seno θ, ou seja, 60 newtons, tá? Então, pessoal, muito tranquilo, muito fácil. Então, aqui, ó, quando tem plano inclinado, o que me interessa são analisar as direções, senhores. É importante separar os corpos. Em alguns exercícios a gente vai fazer o exercício 9, sim, mas o importante é deixar claro que direção com que vocês estão trabalhando, se as resultantes agora nas direções, quanto elas valem, e assim por diante, tá? Uma coisa até legal aqui, ó, você diz a aceleração na direção X vale 6 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? Tá ótimo assim, pessoal. Abraço.